Um ensinamento que se proponha a conduzir ao fim da insatisfação deve, como dissemos anteriormente, oferecer uma caracterização fiável da sua origem causal, já que, se lhe queremos pôr um fim, temos de barrar onde ela se inicia, nas suas causas. Esta eliminação das causas requer um profundo conhecimento do que são e do modo como atuam. Por isso, o Buda dedica uma significativa parte do seu ensinamento a clarificar a verdade da origem de dukkha. Ele localiza a origem no nosso próprio interior, numa enfermidade primordial que impregna o nosso ser, causando a perturbação nas nossas mentes e envenenando nosso relacionamento com os outros e o mundo. O sintoma desta enfermidade é observável na nossa propensão para certos estados mentais nocivos, chamados de kilesas em Pali, e normalmente traduzidos por contaminações. As contaminações elementares constituem o trio da cobiça, raiva e ilusão. A cobiça é o desejo ardente, o desejo egocêntrico por prazer e por possessões, a ânsia pela continuidade, a compulsão para reforçar o sentimento de ego com poder, status e prestígio. A raiva significa a reação negativa e manifesta-se como rejeição, aversão, irritação, condenação, rancor, inimizade, ira, violência. A ilusão, por sua vez, significa obscurecimento mental, a espessa camada de névoa que impede a compreensão clara. Além dessas três raízes, há várias outras contaminações, como vaidade, ciúme, ambição, arrogância e tantas outras. E de todas essas negatividades em seu conjunto irrompe dukkha, que se manifesta sob diversas formas, como dor e lamentação, medo e desgosto, perambulação através dos ciclos de nascimentos e mortes. Portanto, para conquistar a libertação da insatisfação e do sofrimento, é necessário eliminar as impurezas. Contudo, o trabalho da sua remoção tem de ser conduzido de forma metódica. Não é realizável por um simples ato de vontade, por se desejar que se vão embora. Esse trabalho tem de ser conduzido através da investigação. É necessário descortinar a origem das contaminações, impurezas, e então ver de que forma está ao nosso alcance a remoção do seu suporte. O Buda ensina que há uma impureza que dá origem a todas as outras, uma raiz única que sustenta todas as outras. Esta raiz, diz o Buda, é a ignorância, avidya em Pali. A ignorância não é a mera ausência de conhecimento ou desconhecimento de partes determinadas da informação. A ignorância pode coexistir com uma vasta acumulação de conhecimento organizado e, ao seu modo, altamente especializado e fundamentado. Como raiz básica de dukkha, a ignorância é a cegueira original que envolve a mente. Por vezes, a ignorância atua de modo passivo, simplesmente turvando a compreensão lúcida. Outras vezes, assume um papel ativo, tornando-se a grande desencaminhadora ao gerar uma série de percepções e concepções distorcidas, as quais a mente vê como atributos do mundo pelo fato de não estar consciente de que, afinal, são suas próprias criações. É nessas percepções e visões errôneas que se situa o terreno que alimenta as impurezas. A mente vislumbra uma possibilidade de prazer, aceita-a sem questionar, e o resultado é o desejo obstinado.
ou a nossa fome por gratificação é frustrada, surgem obstáculos e irrompe a ira, aversão. Ou agrilhoamo-nos em ambiguidades, as nuvens da nossa visão, e afundamo-nos na ilusão. E deste modo descobrimos o berço de Dukkha, a ignorância dando origem à insatisfação. E enquanto essa base causal se mantiver, não estaremos livres dos perigos da insatisfação, do sofrimento, da imperfeição. Podemos continuar a sentir prazer e divertimento, prazeres sensoriais, prazeres sociais, prazeres da mente e do coração, mas independentemente da quantidade de prazer que possamos experimentar, independentemente de quão bem-sucedidos sejamos a ludibriar a sensação de insatisfação, o problema básico se mantém no âmago do nosso ser e continuaremos a mover-nos no seio do âmbito de Dukkha. Agora, bhikkhus, esta é a nobre verdade da origem do sofrimento. É esse desejo que conduz a uma renovada existência, acompanhado pela cobiça e pelo prazer, buscando prazer aqui e ali, isto é, o desejo pelos prazeres sensuais, o desejo por ser existir, o desejo por não ser existir. Se esse desejo pegajoso e grosseiro o submete no mundo, suas tristezas irão crescer como o capim após a chuva. Se no mundo você submete esse desejo pegajoso que é difícil de escapar, as tristezas se esvairão como gotas de água de um lótus. Tal como uma árvore, embora cortada, brota outra vez se as raízes permanecerem intactas e firmes, da mesma forma, até que o desejo seja desenraizado, o sofrimento irá brotar repetidas vezes. Bhikkhus, paixão e cobiça pelo desejo por formas é uma corrupção da mente. Paixão e cobiça pelo desejo por sons, aromas, sabores tangíveis, por objetos mentais é uma corrupção da mente. Quando um bhikkhu abandonou a corrupção da mente nesses 6 casos, a sua mente se inclina pela renúncia. Uma mente fortificada pela renúncia se torna maleável em relação àquelas coisas que devem ser realizadas através do conhecimento direto. Bhikkhus, eu não concebo nenhum outro grilhão pelo qual os seres aprisionados seguem perambulando e transmigrando por um longo tempo como o grilhão do desejo. Aprisionados pelo grilhão do desejo, os seres seguem perambulando e transmigrando por um longo tempo. Sempre que alguém percepcione um objeto visual, som, odor, sabor, impressão corporal ou um objeto mental, se o objeto for agradável, sentirá atração. Se o objeto for desagradável, sentirá repulsa. Assim, qualquer tipo de sensação que seja experimentada por alguém, agradável, desagradável ou neutra, se a pessoa aprovar, acalentar e se apegar a essa sensação, ao fazê-lo surge o desejo. Mas o desejo por sensações é o apego. E é do apego que depende o presente processo de retorno, que depende o futuro nascimento, a decadência, a morte, a tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero. É dessa forma que surge essa massa de sofrimento. A fórmula da origem independente, da qual só algumas das 12 correspondências foram mencionadas na passagem anterior, pode ser entendida como uma explicação minuciosa da segunda nobre verdade. Nem no ar, nem no meio do oceano, nem escondido nas florestas, em sítio algum se encontra um lugar na terra onde o homem esteja livre dos resultados de suas más ações. É a volição chetana que chamo de karma. Por se ter desejado, age-se com o corpo, fala e a mente. Todos os seres são os responsáveis pelas suas ações, herdeiros das suas ações,
As suas ações são o útero de onde brotam. Eles aprisionam-se com as suas ações. As suas ações são o seu refúgio. Quaisquer ações que façam, boas ou más, eles serão os seus herdeiros. E onde quer que surjam os seres na existência, é aí que as suas ações amadurecerão. E onde quer que amadureçam as suas ações, é aí que ganharão os frutos dessas ações, nesta vida e nas futuras. Virá um tempo em que o poderoso oceano secará, desaparecerá e não mais existirá. Virá um tempo em que a poderosa terra será devorada pelo fogo, perecerá. Mas mesmo assim não haverá fim para o sofrimento dos seres que, obstruídos pela ignorância e enganados pelo desejo, se apressam e se precipitam ao longo desse ciclo de renascimentos. O desejo não é, no entanto, a única causa da má ação, nem por conseguinte de todo o sofrimento e miséria, produzidos dessa forma, nesta e na próxima vida. Mas onde quer que haja desejo, é aí que, na dependência desse desejo, poderá surgir inveja, raiva, ódio e muitos outros males que geram a infelicidade e a miséria. E todos esses impulsos e ações egoístas de afirmação da vida, juntamente com os diversos tipos de misérias gerado agora ou posteriormente, e mesmo todos os 5 agregados que constituem a vida, está tudo basicamente enraizado na cegueira e na ignorância. A segunda nobre verdade também ajuda a explicar as causas das aparentes injustiças na natureza, ensinando que nada no mundo se pode manifestar sem razão ou causa, e que não só as nossas tendências, mas todo o nosso destino, toda a boa e má sorte provém de causas que devemos procurar, em parte nesta vida e em parte em vidas passadas. Essas causas são as atividades de afirmação da vida, produzidas pelo corpo, fala e pela mente. O caráter e o destino de todos os seres é assim determinado por essa tripla ação. O karma, definido com exatidão, manifesta essas volições boas e más, causando o renascer. Assim sendo, a existência, ou melhor, o proceder do retorno, consiste num processo kármico ativo e condicionante, e no seu resultado o processo do renascer. Igualmente, ao considerarmos o karma, não nos devemos esquecer da natureza impessoal da existência. A segunda das 4 nobres verdades declara a origem ou causa do sofrimento, que o Buda identifica como desejo, Tanya, em Pali, nos seus 3 aspectos: desejo pelos prazeres sensuais, desejo pela existência, isto é, de continuar a ser existir, e desejo pela não existência, isto é, pela aniquilação pessoal. A terceira verdade afirma o oposto da segunda verdade, que com a eliminação do desejo, o sofrimento que se origina deste cessará sem deixar vestígio. A descoberta feita pelo Buda do vínculo causal entre o desejo e o sofrimento explica a aparente característica pessimista que emerge de vários suttas no Madhyama Nikaya. No 13, com a dissertação sobre os perigos dos prazeres sensuais, forma e sensações. No Madhyama Nikaya 10 e 119, com as meditações dos cemitérios. No 22, 54 e 75, com os símiles chocantes para os prazeres sensuais. E esses ensinamentos fazem parte da abordagem tática do Buda para guiar os seus discípulos para a libertação. Por sua própria natureza inerente, o desejo surge e prospera onde quer que encontre algo que pareça ser prazeroso e delicioso. Ele prolifera através da percepção equivocada,
a percepção dos objetos sensuais como prazerosos. E para romper o agarramento da mente pelo desejo, com frequência a exortação não basta. O Buda precisa fazer com que as pessoas vejam que as coisas que elas anseiam e perseguem com sofreguidão são na realidade sofrimento. E ele faz isso expondo os perigos escondidos por trás do seu exterior doce e atraente. Embora a segunda e a terceira nobres verdades tenham um valor psicológico imediato, elas também possuem um aspecto mais profundo revelado nos suttas. As duas verdades intermediárias, da forma como estão expressas na formulação geral das quatro nobres verdades, são de fato versões abreviadas de uma formulação mais extensa, que revela a origem e a cessação do cativeiro no samsara. A doutrina em que essa versão expandida das duas verdades é apresentada é chamada Paticca Samuppada, ou origem independente. Na sua versão mais completa, essa doutrina explica a origem e a cessação do sofrimento representada pelos 12 fatores conectados, ou os 12 elos. Essa formulação, apresentada de modo esquemático, será encontrada no Majjhima Nikaya 38, na sua ordem de origem, e no Majjhima Nikaya 38, parágrafo 20, na sua ordem de cessação. O Majjhima Nikaya 115 inclui ambas as sequências juntas, precedidas por um enunciado do princípio geral da condicionalidade, que suporta a referida doutrina. Uma versão mais elaborada, apresentando uma análise de cada termo da sequência, é apresentada no Majjhima Nikaya 9, que é o Samadhi Sutta, e uma versão exemplificada tomando o curso de uma vida individual no Majjhima Nikaya 38. Versões condensadas também podem ser encontradas especialmente no Majjhima Nikaya 1, no 11 e no 75. O venerável Sariputta repete as palavras do Buda dizendo que aquele que vê a origem independente vê o Dhamma, e aquele que vê o Dhamma vê a origem independente. Majjhima Nikaya 28. De acordo com a interpretação usual, a série de 12 fatores abrange 3 vidas e se divide em fases causais e resultantes. A essência desse processo pode ser explicada resumidamente da seguinte forma: devido à ignorância, a vidya, em Pali, definida como desconhecimento das 4 nobres verdades, um ser engaja em ações volitivas, ou kama, e que podem ser corporais, verbais ou mentais, benéficas ou prejudiciais. Essas ações kármicas são as formações, sankhara, e elas amadurecem nos estados de consciência, vijnana, primeiro como a consciência de renascimento no momento da concepção, e depois como estados de consciência passivos que são o fruto de kama que amadurece ao longo da vida. Junto com a consciência surge a mentalidade e materialidade, Namarupa, o organismo psicofísico que é equipado com a base sextupla, Salayatana, as 5 faculdades dos sentidos e a mente como a faculdade das funções cognitivas mais elevadas. Através das faculdades dos sentidos ocorre o contato, phasa, entre a consciência e os seus objetos. E o contato condiciona as sensações, vedana. Os elos da consciência até as sensações são o produto do kama passado, da fase causal representada pela ignorância e formações. Com o elo seguinte tem início a fase karmicamente ativa da vida presente, com capacidade de produzir uma nova existência no futuro. Condicionado pela sensação surge o desejo, tanha,
sendo esta a segunda nobre verdade. Quando o desejo se intensifica, ele dá origem ao apego, upadana, através do qual o ser novamente se engaja em ações volitivas férteis com o ser existir, bhava. A nova existência começa com o nascimento, que inevitavelmente conduz ao envelhecimento e morte. O ensinamento da origem dependente também mostra como o ciclo de existências pode ser quebrado. Com o surgimento do verdadeiro conhecimento, a completa penetração das 4 nobres verdades, a ignorância é erradicada. Como consequência, a mente não mais se entrega ao desejo e ao apego. As ações perdem o seu potencial de gerar o renascimento, e assim, desprovido do seu combustível, o ciclo chega ao fim. Isso evidencia o objetivo do ensinamento, identificado na terceira nobre verdade, a cessação do sofrimento. O estado que sobrevém depois que a ignorância e o desejo foram desenraizados é chamado de Nibbana ou Nirvana em sânscrito. E nenhum outro conceito nos ensinamentos do Buda provou ser tão refratário à precisão conceitual como este. E de certo modo é de se esperar esse caráter elusivo, visto que Nibbana é descrito precisamente como profundo, difícil de ver e difícil de compreender, que não pode ser alcançado através do mero raciocínio. Madhyama Nikaya 26. No entanto, nesse mesmo trecho, o Buda também diz que Nibbana é para ser experimentado pelos sábios, e nos suttas ele proporciona indicações suficientes quanto à sua natureza para transmitir a ideia de que é algo desejável. O Cânone em Pali oferece evidência suficiente para deixar de lado a opinião de alguns intérpretes que afirmam ser Nibbana a completa aniquilação. Mesmo as ideias mais sofisticadas, que diz que Nibbana é simplesmente a destruição das impurezas mentais e a extinção da existência, não se mantém depois de um exame minucioso. Provavelmente, o testemunho mais convincente contra essa ideia é o conhecido trecho do Udana, que declara sobre Nibbana que o que não nasceu, o que não veio a ser, o que não é feito, o que não é fabricado, cuja existência faz com que seja possível a emancipação do nascido, do que veio a ser, do feito, do fabricado. Udana 8. O Madhyama Nikaya caracteriza Nibbana de modo semelhante. É o que não nasce, não envelhece, não está sujeito à enfermidade ou imortal, não está sujeito à tristeza, não está sujeito às impurezas, a suprema segurança contra o cativeiro, que o Buda alcançou na noite da sua iluminação. Madhyama Nikaya 26, parágrafo 18. A sua realidade preeminente é afirmada pelo Buda quando ele define Nibbana como o supremo fundamento da verdade, cuja natureza não é enganosa e que se classifica como a verdade nobre suprema. Madhyama Nikaya 140, parágrafo 26. Nibbana não pode ser percebido por aqueles que estão imersos na cobiça e na raiva, mas pode ser experimentado com o surgimento da visão espiritual, e através da fixação da mente nisso em estado meditativo profundo, o discípulo poderá alcançar a destruição das impurezas. Madhyama Nikaya 26, 75 e 64. O Buda não dedica muitas palavras à definição filosófica de Nibbana. Uma das razões é que, por ser Nibbana incondicionado, transcendente e supra-humano, não se adapta com facilidade às definições baseadas em conceitos que inevitavelmente estão presos ao condicionado, manifesto e mundano. Outra razão é que o objetivo do Buda é de natureza prática,
conduzir os seres à libertação do sofrimento. E assim a sua abordagem principal na caracterização de Nibbana é estimular a motivação para alcançá-lo e mostrar o que deve ser feito para realizar isso. Para mostrar que Nibbana é desejável, como objetivo da prática, ele o descreve como a felicidade suprema, como o supremo estado de paz sublime, como aquilo que não envelhece, o imortal, desprovido de tristeza, como a suprema segurança contra o cativeiro. Para mostrar o que deve ser feito para alcançar Nibbana, para indicar que o objetivo implica uma tarefa específica, ele o descreve como o cessar de todas as formações, o abandono de todos os apegos, o fim do desejo, desapego, cessação. Acima de tudo, Nibbana é a cessação do sofrimento. Nibbana é a denominação para a libertação transcendente e singularmente indescritível, que é o objetivo final dos ensinamentos do Buda. Definido em função do que é. Isto é a paz, isto é o sublime, isto é o silenciar de todas as formações, o abandono de todas as aquisições, a destruição do desejo, desapego, cessação, Nibbana. Não existe fogo como a paixão, nenhum crime como a raiva, nenhuma dor como os agregados, nenhuma felicidade mais sublime que a paz de Nibbana. Fome é a pior doença, formações a principal dor. Para aquele que conhece essa verdade como na realidade ela é, Nibbana é a felicidade suprema. Saúde, o maior ganho, contentamento, a maior riqueza, uma pessoa confiável, o melhor presente. Nibbana, a felicidade suprema. Os sábios, sempre absortos em jhana, perseverando firmes no esforço, eles experimentam Nibbana, a libertação incomparável dos grilhões. E em função do que não é, existe aquela esfera em que não há nem terra, nem água, nem fogo, nem ar, nem a esfera do espaço infinito, nem a esfera da consciência infinita, nem a esfera do nada, nem a esfera da nem percepção, nem não percepção, nem este mundo, nem o próximo, nem sol, nem lua. E lá eu digo, não há vir, nem ir, nem permanecer, nem desaparecimento, nem surgimento. Não há fabricação, não é estabelecido, não desenvolve, sem suporte. Justamente isso é o fim do sofrimento. Existe, bicos, o que não nasceu, o que não é fabricado, o que não é condicionado. Se não existisse o que não nasceu, o que não é fabricado, o que não é condicionado, não haveria a situação na qual a emancipação do nascido, do fabricado, do condicionado seria discernida. Porém, precisamente porque há o que não nasceu, o que não é fabricado, o que não é condicionado, a emancipação do nascido, do fabricado, do que é discernida. É um trecho do Udana. Onde as estrelas não brilham, o sol não é visível, a lua não aparece, a escuridão não é encontrada. E quando um sábio e um brahmane, através da sabedoria, compreendeu isso de modo direto, então do material e do imaterial, do prazer e da dor, ele está liberto. E para um discípulo assim liberto, em cujo coração mora a paz, nada mais a acrescentar ao que já foi feito, e nada mais resta a ser feito. Tal como uma rocha de massa sólida inabalável ao vento, assim também nem formas, sons, odores, sabores, contatos de nenhum gênero, nem desejável ou indesejável, conseguirão perturbar um arahat. Firme na sua mente, ele conquista a libertação. E aquele que refletiu sobre todos os contrastes nessa terra, que já não se deixa perturbar por mais nada no mundo,
o pacífico, livre da raiva, da tristeza e da saudade, esse transcendeu o nascimento e a decadência. Para nos libertarmos da insatisfação completa e definitivamente, temos de eliminá-la pela raiz. E isso significa eliminar a ignorância. Mas como fazer para eliminar a ignorância? A resposta surge da natureza do seu oposto. Uma vez que a ignorância é o desconhecimento das coisas como elas realmente são, o que é necessário é o conhecimento das coisas como elas na verdade são. Não se trata de um mero conhecimento intelectual, conhecimento baseado em conceitos, mas antes um conhecimento perceptual, um saber que é também ver. A esse tipo de saber chama-se sabedoria, panya em Pali. A sabedoria ajuda a corrigir a ação deturpadora da ignorância. Ela habilita-nos a enxergar direta e instantaneamente as coisas como elas na realidade são, liberta do cenário gerado a partir de ideias, opiniões e dos julgamentos que as nossas mentes normalmente interpõem entre elas próprias e o real. Para eliminar a ignorância, necessitamos da sabedoria. Mas como pode a sabedoria ser adquirida? Sendo inquestionavelmente o conhecimento da natureza última das coisas, a sabedoria não pode ser ganha por mera aprendizagem, pela associação e acumulação de uma bateria de fatos. Porém, diz o Buda, a sabedoria pode ser cultivada. Ela acontece a partir de um conjunto de condições. Condições essas que temos o poder de desenvolver. Essas condições são, na verdade, fatores mentais, componentes da consciência, os quais se adequam mutuamente, formando uma estrutura operativa que pode ser chamada de caminho. Um rumo para um movimento conducente a um objetivo. O objetivo aqui é o fim do sofrimento, e o caminho que a ele conduz é o nobre caminho com os seus 8 fatores: entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. O Buda chama o caminho do meio a este caminho. É o caminho do meio porque evita os dois extremos, 2 tentativas errôneas de alcançar a libertação. Um extremo é a entrega aos prazeres e o outro a mortificação. O erro é tomar o corpo como causa da não libertação, quando a real origem do problema se situa na mente. É o caminho do meio porque apenas pela equanimidade é possível estar em condições de ver a verdade. É o caminho entre a atração e a aversão aos objetos mentais e materiais. O caminho evita o extremo da entrega aos prazeres sensuais ao compreender a futilidade do desejo e ao enfatizar a renúncia. O desejo, longe de ser berço para a felicidade, é antes verdadeiro e frequentemente insuspeitado berço para o sofrimento que se torna necessário eliminar como requisito da libertação. Por outro lado, a verdadeira renúncia não tem nada a ver com a tortura do corpo. Consiste do treino mental, e por isso o corpo tende a estar em boa forma para poder ser um vigoroso suporte para o trabalho interior. É este o caminho do meio, o caminho sublime que faz florescer a visão, o entendimento, que conduz à paz, ao conhecimento, à iluminação, a Nibbana. A expressão figurativa caminho ou via tem sido por vezes mal compreendida, como se os fatores singulares desse caminho tivessem de ser praticados pela ordem referida, um após o outro.
Neste caso, o entendimento correto, a completa penetração da verdade, teria que ser realizada primeiro, ainda antes de se poder pensar em desenvolver o pensamento correto, ou de praticar a virtude, etc. Mas na realidade, os 3 fatores que constituem a seção da moralidade, sila, que seria linguagem correta, ação correta e modo de vida correto, têm de ser aperfeiçoados primeiro. Depois disso, deve-se dar atenção ao treino sistemático da mente, praticando os 3 fatores que constituem a seção da concentração, que é o esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. Só então, depois dessa preparação, é que a mente e o caráter do ser humano permitirão alcançar a perfeição nos 2 primeiros fatores, que constituem a seção da sabedoria, entendimento correto e pensamento correto. No entanto, logo de início, é indispensável um mínimo de entendimento correto, fundamental para a compreensão do sofrimento, para oferecer razões convincentes e incentivo na direção de uma prática diligente no caminho. Algum entendimento correto é também indispensável para ajudar os outros fatores do caminho, de modo a cumprir inteligente e eficazmente as suas funções na tarefa comum para a libertação. Por essa razão, e para enfatizar a importância desse fator, foi dado ao entendimento correto o primeiro lugar no nobre caminho óctuplo. Esse entendimento inicial do Dhamma, no entanto, tem de ser desenvolvido gradualmente com a ajuda dos outros fatores do caminho, até se atingir finalmente aquela elevada lucidez introspectiva ou uma visão correta, vipassana, que é a condição imediata para entrar nos 4 caminhos supramundanos e alcançar Nibbana. O entendimento correto é assim o princípio, o meio e o culminar do nobre caminho óctuplo.